Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Contamos até o momento com 7 inscritos. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Hoje continuaremos o nosso trabalho atual, a leitura das explicações da Bíblia Sagrada, nos seus livros, todos os seus capítulos e versículos. Chegamos aqui ao primeiro livro de Samuel, que virou a nossa contagem aqui, primeiro e segundo Samuel, a função da autoridade, é o 9º livro, o livro número 9 do Antigo Testamento. Então, primeiro livro de Samuel, ainda, hoje nós chegamos ainda no seu segundo assunto, né? As tentações do poder político, né? Ainda na sua segunda parte. Segunda parte ainda do primeiro livro de Samuel. Samuel e Saul, avaliação da autoridade política. Hoje, capítulo 15, no nosso vídeo de hoje, em todos os seus 34 versículos, né? Capítulo 15 conta com o primeiro tópico, a tentação de se justificar ideologicamente. É o primeiro e único tópico do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Vamos para as explicações. Capítulo 15, versículos 1 a 35, tá? Explicando, não é? Então, justamente, são 35 versículos, né? Saul desobedece à ordem de executar o extermínio total. O ponto mais importante de uma guerra santa. Esse extermínio visava impedir a contaminação religiosa, cultural e política e o desencadear de guerras que visassem unicamente acumular riquezas. A resposta de Samuel deixa bem claro: obedecer a Javé vale mais do que oferecer sacrifícios, isto é, a verdadeira fé se manifesta na execução integral do projeto de Deus e não em atos religiosos que o possam comprometer. Por trás da justificativa de Saul, entre parênteses, versículos 20 e 21, o verdadeiro motivo da desobediência era talvez a ambição de acumular riquezas. Vamos para as explicações do capítulo 16, continuando, do primeiro livro de Samuel. Já na sua terceira parte, Saul e Davi, competição pela supremacia. Primeiro assunto, né, da terceira parte do primeiro livro de Samuel. Davi entra na corte. O capítulo 16 conta do primeiro livro de Samuel, conta justamente com 23 versículos. E o primeiro tópico, Javé olha o coração. Segundo tópico, Davi serve e domina Saul. Então, vamos para as explicações do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, explicando o capítulo 16, versículos 1 a 13. As narrativas sobre Saul e Davi misturam diversas tradições, muitas vezes bem diferentes entre si e até contraditórias. A unção de Davi serve de contraste com a rejeição de Saul e salienta que Deus não age segundo critérios humanos, entre parênteses, versículo 7. Versículos 14 a 23 do primeiro livro de Samuel, explicando: cumpre-se o que Samuel havia anunciado em 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 28. Rejeitado por Deus e abandonado pelo profeta, Saul
cai em crise maníaco-depressivas. Repetindo, cai em crises maníaco-depressivas. Repetindo, o serviço de Davi como músico da corte é uma das versões sobre o início de sua relação com Saul. Davi exerce poder sobre Saul através da música, porque Javé está com ele, entre parênteses, versículo 18. Vamos para as explicações do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Já na sua terceira parte, Saul e Davi, competição pela supremacia no seu primeiro assunto. Davi entra na corte. Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel conta com... agora parece que colou aqui meu Discord. Se Deus quiser, amém. Pronto. Então, o capítulo 17 conta com... vamos ver aqui, 57 versículos, né? 58, mais precisamente, 58 versículos. O capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Vamos para o primeiro tópico, né? Davi e Golias. O fraco vence o poderoso. Vamos ver se tem mais tópicos. Não, é só um tópico no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Então vamos para as explicações. Capítulo 17, versículos 1 a 58. Lembramos que o capítulo 17 é na terceira parte do primeiro livro de Samuel. Saul e Davi, competição pela supremacia no seu primeiro assunto. Davi entra na corte. Vamos para as explicações do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Explicando. Capítulo 17, versículos 1 a 58. Outra versão da entrada de Davi para o serviço de Saul. O texto deixa clara a superioridade bélica dos filisteus, bem simbolizada no tamanho e nas armaduras de Golias, que provocam medo e insegurança no povo israelita. Na boca de Davi, porém, manifesta-se a fonte de onde brotam a força e a coragem dos fracos. Javé está do lado deles e os ajuda a se organizar para vencer os poderosos. A confiança e esperteza de Davi mostram que o grande recurso do povo fraco e oprimido é a criatividade que desmonta o poder opressor, atingindo-lhe o ponto nevrálgico. Vamos para as explicações do capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. Ainda na sua terceira parte, Saul e Davi, competição pela supremacia no seu primeiro assunto. Davi entra na corte. Capítulo 18 do primeiro livro de Samuel conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? 30 versículos, não é? Exatamente. Então, capítulo 18, primeiro tópico. A amizade e inimizade é o único tópico do capítulo 18. Vamos para as explicações, né? Perdão, meus amigos, é uma probleminha, né? Então, amizade, vamos para as explicações do capítulo 18 do livro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 a capítulo 19, versículo 7, né? Nós entramos já no capítulo 19 até o versículo 7.
Então, explicando. Por trás da crescente inimizade entre Saul e Davi, podemos vislumbrar a luta pelo poder entre Judá, entre parênteses, Davi, e as tribos do norte, entre parênteses, Saul. O poder central, entre parênteses, realeza, se torna motivo de inveja, cobiça e competição. A história da amizade entre Jonatas e Davi antecipa o apoio necessário para que Davi chegue a se tornar chefe de todo o povo. Então, vamos para as explicações do capítulo 19, né? Do primeiro livro de Samuel, ainda na capítulo 19, ainda na sua terceira parte, Saul e Davi, competição pela supremacia, né? Capítulo 19. Ainda no seu primeiro assunto, Davi entra na corte. Então, o primeiro assunto vai até o versículo 7 do capítulo 19. A partir do versículo 7, a partir do versículo 8, nós estamos no segundo assunto. Davi foge de Saul, né? E o primeiro tópico do segundo assunto é: o profeta está acima do poder político, né? Então, capítulo 19 conta justamente com, vamos ver aqui, 24 versículos. Vamos para as explicações, né? Capítulo 19. Capítulo 19. Amizade e inimizade. Nós fizemos aqui, né? Pronto, é o capítulo 19. Capítulo 19, versículo 8. Nós fizemos até o versículo 7 agora há pouco. Capítulo 19, versículos 8 a 24. Na trama de perseguição de Saul contra Davi, este episódio ressalta que o profetismo tem a força de desnudar o rei, isto é, fazer com que o poder seja ironizado e submetido à sua real condição. O profeta, como defensor da consciência de um povo, sempre colocará um limite para o exercício de qualquer autoridade, não é? Então, exatamente, vamos aqui. Então, capítulo 19, vamos para o capítulo 20, não é? Explicações do capítulo 20, já no segundo assunto do primeiro livro de Samuel. Davi foge de Saul, ainda na sua, vamos ver aqui, na sua terceira parte, né? Vamos ver aqui, onde é que está, não fugiu não, tá aqui. Segunda parte, vamos ver aqui, eu encontro aqui, se Deus quiser, amém. Terceira parte, Saul e Davi, competição pela supremacia. Vamos para as explicações do capítulo 20, em todos os seus 42 versículos, né? Capítulo 20 conta com o primeiro tópico, em nome da amizade. Primeiro e único tópico do capítulo 20. Vamos para as explicações, né? Capítulo 20, versículos 1 a capítulo 21, versículo 1. Vamos para as explicações do primeiro livro de Samuel. A amizade entre Jonatas e Davi é um exemplo de fraternidade, entre parênteses, versículo 17, porque mostra que as relações humanas estão acima da competição pelo poder, não é? Explicando o capítulo 21, em todos os seus 16 versículos, não é? Só um tópico, Davi fugitivo, capítulo 21, versículo 2 a 16, né? Davi começa aqui sua vida de fugitivo e precisa recorrer à proteção de Deus, entre parênteses, pães sagrados, à sua própria força, entre parênteses, espada, e sobretudo à própria astúcia, né? Então voltaremos na leitura das explicações do primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 22, no próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia, felicidades e até lá.